Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? É isso aí. Hoje vamos falar aqui sobre um tema que as pessoas têm me perguntado já há um tempo atrás, né? E aí, Barbosa, o que é que você acha dessa tal tropicalização aí dos motores aqui no Brasil? É necessário? Não é? Qual é a sua opinião? E esse é o quadro certo, minha opinião sobre. Mas, antes disso, se você está chegando agora aqui nesse canal, muito prazer, eu sou Barbosa, falo aqui de Salvador, na Bahia. Podendo ajudar aqui o canal, clique nesse botãozinho vermelho aqui, se inscreva, tá? Gostando do vídeo também, deixe o seu like para ajudar aqui o canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber outros vídeos e deixe seu comentário também. Lá no final nós vamos debater sobre várias coisas aqui. É interessante você deixar seu comentário que também, por outro lado, ajuda o canal. Outra forma de ajudar o canal, bom, tem o apoia-se aqui do canal, que é para viagens e para equipamentos aqui do canal também. https://apoia.se/o Barbosa, o link está aqui na descrição desse vídeo e de qualquer outro vídeo que você vê aqui no canal. Beleza? Agradeço o apoio. Não esqueça o Instagram, minha rede social, o Barbosa Vlog, né? Me siga lá, tem algumas fotos que eu coloco de viagem, né? Quando tem alguma viagem, alguma coisa, eu coloco lá e a gente bate algum papo por lá também. Beleza? Vamos ao tema desse vídeo. Bom, e aí, Barbosa, o que é que você acha sobre essa tal tropicalização aqui no Brasil? Bom, nós vamos falar sobre várias coisas. Não vou dizer aqui direto a minha opinião, mas com os pontos que nós vamos colocar aqui, eu acredito que até antes disso você mesmo vai ter a sua opinião. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre uma coisa que deixar logo claro uma coisa logo de início. Neste vídeo nós não vamos tratar, nós vamos falar muito de combustível aqui, óbvio, e nós não vamos tratar de combustível adulterado, até porque combustível adulterado é crime e não há pessoa aqui nesse planeta que possa fazer algo, né, para saber o que alguém vai colocar na mistura da gasolina lá para chegar no posto e que vai chegar no tanque da pessoa. São vários produtos aí que as pessoas colocam, então não tem como se preparar para uma coisa dessa. E, segundo ponto, uma coisa que a gente ouve muito falar por aí, um questionamento muito forte em relação ao nosso combustível. Nosso combustível não deve absolutamente nada a nenhum combustível fora aqui do Brasil, tá? A nossa gasolina aqui, ela tem e segue, né, e é obrigada a seguir os padrões de qualidade de produção internacionais, né? Eu falo isso até por experiência de já ter trabalhado em alguns serviços dentro da própria Petrobras, então sei que realmente isso existe. Também existe uma regulamentação, a coisa também não é solta, ela é obrigada a seguir a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, né, que regulamenta toda a produção de combustível aqui no Brasil, e possivelmente a ANP está em contato aí, né, junto com a OPEP, né, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, que isso aí é questão a nível mundial. Óbvio, precisa ter parâmetros, pelo menos uma faixa em que, né, precisa ter a produção, tem que casar dentro dessa faixa e o Brasil não pode escapar. Ou seja, imagine que eu fosse um sheik árabe cheio de dinheiro e fosse montar uma fábrica de uma refinaria e fosse refinar uma gasolina do meu padrão. Não existe isso, né? Comercialmente não é possível fazer isso. Então, colocar esses pontos, vamos seguir. Eu acho que acho bom a gente começar pela história falando sobre o álcool, né? E o projeto Pro Álcool, que iniciou aqui no Brasil lá na década de 70, aliás, mais precisamente em 1975, foi um projeto que veio, um projeto, a gente pode dizer, excelente, e ter até um orgulho de ter esse projeto aqui no Brasil, porque foi um projeto que ele veio, na verdade, naquela época, para substituir a gasolina. Naquela época tinha um problema gigante de preço do barril de petróleo, nós não éramos autônomos ainda, né, autossuficientes na produção do petróleo e também nem no refino, porque uma coisa é tirar o petróleo, outra coisa é refinar para fazer a gasolina. Então nós tínhamos dois problemas. Ao longo do tempo nós conseguimos essa autonomia em relação aos barris de petróleo, mas
continuamos sem capacidade de refino, né? Mas aí é uma outra história, já comentei isso em algumas lives. E, bom, isso aí são decisões do país, né? Então, criado o álcool, houve, né, um fomento do governo, um incentivo do governo para que se fossem produzidos carros a álcool e, né, toda a parte de engenharia, de produção, toda a parte de produção dos veículos e a parte da produção do próprio álcool, né? Eu falo plantar cana-de-açúcar e tudo mais. Então, dessa engenharia nasceu o carro a álcool. E esse carro a álcool, o motor, né, ele tem algumas diferenças em relação ao motor do carro a combustível, a gasolina, né, na verdade, que já tinha aqui. Bom, nesse ponto a gente tem que falar o quê? Taxa de compressão. Primeiro ponto. A diferença de combustível, né, da gasolina para o álcool gerou um motor com uma taxa de compressão diferente. O que é a taxa de compressão, Barbosa? Bom, você tem um cilindro, né? Não vou explicar muito, porque primeiro também não sou engenheiro mecânico, nem muito menos mecânico. Mas você tem um cilindro, você tem um pistão dentro do cilindro, e o cilindro tem um ponto, além do ponto lá de baixo, o inferior, mas você tem um ponto, o ponto morto superior, que é o ponto onde ele não sobe mais além do que aquilo ali. Mas ele está ali já no máximo que ele pode subir, e ele comprimiu, né, todo aquele volume. Isso aí dá a taxa de compressão. Vamos lá. A gasolina tem uma taxa de compressão de mais ou menos aí, peguei alguns números próximos, tá? Posso estar errado em algum número, algum numeral desse que eu vou passar. Vamos lá, gasolina com 9 para 1, ou seja, o pistão comprime 9 vezes, né, aquele volume, né, que está ali na câmara de combustão, de 9 para 1 até 10,5 para 1, né? 10 vezes e meia para 1. Já o álcool, ele precisa de uma taxa de compressão maior, de 12 para 1 até 13,5 para 1. Então, vocês veem que isso já muda, né? Mudou o motor, além de outras coisas que até nós vamos falar um pouco mais para frente, quando a gente falar aqui em conversão de motores. Mas vocês já viram que um motor a gasolina, naquela época, era diferente do motor a álcool, principalmente nessa questão de taxa de compressão, beleza? Vamos lá. Além disso, tem uma outra questão chegou o motor flex, certo? Chegou o motor flex aqui no país em 2003. Já que a gente está falando dessa taxa de compressão, o motor flex ele foi introduzido aqui em 2003 e tem uma taxa de compressão de 10 para 1 até 11,5 para 1. Então, veja que o motor flex ele fica mais ou menos no meio dessa faixa entre um motor a gasolina e um motor a álcool. Até por isso eu comentei em uma live dessas que quando surgiu, também possivelmente nessa época, em 2003 e em torno desse ano, eu li que um engenheiro falou: poxa, esse motor ele não é ele não é eficiente nem com gasolina nem com álcool. Por quê? Porque ele não foi preparado nem para um combustível nem para outro. Ele fica aí mais ou menos no meio termo. Mas aí tem a questão da injeção que nós vamos falar lá na frente. E sobre a questão da injeção, muitas pessoas procuram melhorar o rendimento do motor a gasolina, colocando uma gasolina pura, vamos dizer assim. Lá na frente a gente vai falar também um pouco mais sobre isso, tipo uma gasolina premium e tal. Melhora? Bom, esse tipo de gasolina ele precisa de um motor com uma alta taxa de compressão, por causa da octanagem alta dele, e para isso você consegue, depois que você tem isso, você consegue extrair o melhor dessa gasolina, ou seja, que é a potência. Você pegar uma gasolina dessa e colocar no motor de baixa compressão, você não vai ter o rendimento que você espera, né? Aliás, pode acontecer até alguns problemas, principalmente com carros
ou motos com carburador, né? Tem ali peças mecânicas, né? Você tem ali o giclê, né? O carburador é uma peça mecânica. Então você só tem ali o giclê, você não tem nada, você não tem uma injeção eletrônica para poder compensar. Então você pode ter algum problema em relação aí na carburação desse carro ou dessa moto. Outro ponto que nós vamos falar aqui é sobre conversão. Naquela época lá, como eu falei lá na década de 70, 80, que teve vários incentivos fiscais, né, para o pessoal produzir, né, a cana-de-açúcar, plantar e produzir o álcool, né, e também para a indústria automobilística. Eu não lembro se houve também para as pessoas físicas para poder comprar os carros, né? E, bom, eu digo o seguinte, se eu não estiver enganado, houve um incentivo para taxista, mas não é certeza. Mas, digamos que algumas pessoas não ficaram satisfeitas com o carro a álcool, até porque nós tivemos um problema naquela época, que foi a corrosão, né? Eu lembro até, eu perguntei a meu pai se ele ia comprar um Opala álcool, né? Ele sempre comprou Opala. Então ele disse não, Deus me livre, porque estava tendo esse problema. E nessa época que eu nem imaginava que eu ia trabalhar na indústria, eu pensei, caramba, nós temos um corpo de engenheiros excelente, não é possível que ninguém consiga uma liga metálica que suporte essa corrosão, né? E tá aí o álcool rodando aí com um nível de desgaste muito menor do que era no passado. Mas mesmo assim algumas pessoas queriam trocar. Não, eu quero voltar o carro para converter o carro para gasolina. Como é que faz isso? Bom, já explicado aquela parte da taxa de compressão, fica mais fácil, né? Bom, no mínimo aí você tem que trocar algumas coisas, né? Pistão, carburador, o giclê, mexer no giclê, eu troco o carburador inteiro, vela que é diferente, válvula termostática, tem que regular o ponto que é diferente. Bom, várias coisas, não é simplesmente chegar lá e mexer rapidinho e colocar gasolina. Muita gente até colocava gasolina, ele funcionava, mas era perigoso por causa da taxa de compressão, né? Colocar a gasolina no carro a álcool. Bom, nesse ponto aí agora, né, nós vamos falar uma outra coisa importante. Nós vamos, como eu falei, nós vamos juntar as coisas aqui para no final a gente tomar uma decisão se é importante ou se não é. Já falamos da taxa de compressão, da questão do álcool. Vamos falar de uma coisa importantíssima agora, que é a proporção estequiométrica. Bosa, que bicho é esse? Tranquilo. Isso não é nada mais do que a quantidade de ar e combustível que está ali na mistura, né? Quando o pistão vai comprimindo para poder ter a detonação, né, você tem o ar e o combustível que é jogado na câmara de combustão. Bom, o álcool ele tem uma proporção aí de 8,4 para 1. Já a gasolina tem uma proporção de 13,5 para 1. Então, a massa, né, de ar e combustível, essa massa que está ali dentro do pistão, você já percebe que tem uma diferença de 60% de um para outro, do álcool para a gasolina. Isso significa que, ou seja, para o álcool, né, ficar, para a proporção do álcool ficar igual da gasolina, já tem uma diferença de 60%. Isso significa que é necessário injetar 43% a mais de álcool na câmara para poder chegar nessa proporção. Aqui a gente vê duas coisas. Mais uma modificação, né, que precisou ter no motor para poder o carro ser a álcool. Tanto que o bico injetor, né, ele é diferente, né? Ele tem mais vazão no carro a álcool, né, no motor a álcool do que no motor a gasolina, ou seja, ele deixa sair mais combustível. E outra coisa que isso já responde uma outra pergunta, que é a seguinte: por que o álcool consome mais do que a gasolina? Justamente por causa dessa proporção estequiométrica, que ele precisa de mais volume para ter a mesma proporção aí, a mesmo poder de queima aí
da gasolina. Bom, dito tudo isso, a gente fala o seguinte: e aí? O que é que você acha? É preciso ter a tropicalização ou não? Bom, vou dizer mais alguns pontos aqui antes da gente chegar, de eu emitir aqui a minha opinião. Vamos lá. Sobre essa questão do álcool, né, o ponto principal aí, como eu falei aqui do álcool, é que o grande motivo, né, disso tudo é que o nosso combustível aqui tem uma diferença para o combustível dos outros países, é justamente a quantidade do álcool. Eu vi uma pesquisa aqui que 60 países no planeta aqui, eles colocaram algum tipo de biocombustível, misturou, né, adicionou algum tipo de biocombustível nos derivados do petróleo, ou seja, na gasolina ou no diesel. E aqui na América Latina, 13 países adotaram o etanol como esse complemento, como esse, digamos assim, aditivo, né, para a gasolina. Óbvio que isso anualmente também reflete o custo, né, de produção, aquisição do petróleo, refino e tudo mais. Então, e além da questão ambiental. Então, a grande questão é, aqui no Brasil, a última resolução que saiu da ANP, ela permitiu que fosse adicionada a gasolina comum 27%, até 27%. E aquilo que eu falei lá em cima, na gasolina pura, até 25% de álcool nessas gasolinas Podium, Premium, ou seja lá qual for o nome, né, essas gasolinas de alta octanagem. Também é permitido colocar álcool, ou seja, o que muita gente fala, aquela gasolina pura, ela pode não ser 100% pura, está autorizado colocar até 25% de combustível de álcool, né, nessa gasolina. Outros lugares, Europa. Bom, em uma das lives, né, que eu fiz aqui, meu amigo Zé, lá de Portugal, um grande abraço, Zé, para você e sua esposa, ele me informou que lá em Portugal também tem, na própria bomba você vê bomba com 5% de etanol e com 10% de etanol. Inclusive, misturado na gasolina, né? Inclusive, isso ele falou assim rápido, a gente não chegou a conversar direito sobre isso, mas ele falou que só por esse percentual adicionado, alguns motores que obviamente não estavam preparados para essa mistura, para essa quantidade de álcool na gasolina, alguns motores apresentaram alguns problemas. A gente viu o pessoal reclamando um pouco, até porque lá a temperatura também é diferente daqui do Brasil, e a gente sabe que o pessoal do sul sabe como é que é ligar um carro a álcool, né, em temperaturas baixas. Não é à toa que ele tem lá o tanquinho, né, que tem que colocar a gasolina para a parte da frio, e também tem o aquecedor do coletor ali para poder aquecer a passagem do álcool para poder, né, ele dar uma partida melhor. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente já desenvolveu aqui, não sei como é que é lá fora, e não sei também quais são os problemas que estão acontecendo lá fora. Outros países aqui da América do Sul, a Argentina, o Uruguai e o Chile, também colocam 5% de álcool na gasolina. Então, muito possivelmente, né, eu acredito que a tal gasolina pura, que muitas vezes as pessoas vêm lá e falam de lá, tem 5% de álcool. Bom, chego à minha conclusão. Qual a minha opinião sobre isso? É claro que é necessário ter essa tropicalização. Por tudo isso que nós falamos aqui, por todo esse contexto que eu falei aqui, nós temos quase 30% de álcool adicionado no nosso combustível. Vale lembrar que nessa última resolução da ANP, quando ela mudou de 25% e autorizou colocar 27%, ela fez um alerta aos proprietários antigos de veículo, ou seja, quem usa carro carburado, que não tem injeção eletrônica, que o carro poderia ter algum tipo de problema, porque já começou a chegar no limite, né, de aceitação dos giclês, das coisas todas, porque é uma peça mecânica, né? Os carros que têm injeção, ele já consegue ajustar, mas nos carros carburados
a coisa é diferente. Então saiu essa nota lá na ANP quando saiu a resolução autorizando só esses 2%, veja, de 25% para 27%. Ou seja, a injeção eletrônica consegue corrigir isso, mas já para os carros carburados, eles sentem muito essa diferença somente de 2%. E aí a gente já faz uma analogia em relação àquela questão lá de Portugal. Ou seja, o carro carburado, eu estou falando carro aqui, mas muitas vezes eu quero me dirigir assim a motor, né? Fazer a referência a motor. O motor com injeção, ele precisa ter o mapeamento dele para suportar essa quantidade de álcool, né? A tropicalização é justamente isso, é justamente esse ponto. Eu falei lá atrás que na conversão, justamente por isso que eu falei da conversão dos motores de combustível de álcool para a gasolina, não é só colocar a gasolina até o ponto, né, o ajuste de ponto do carro. Então, isso a injeção eletrônica faz. Veja que eu falei da questão estequiométrica, isso também a injeção eletrônica faz. Ele lê a questão do combustível e ajusta, né, a quantidade de ar, de combustível que ele vai jogar na câmara e justamente também a questão do ponto. Ele pode adiantar e atrasar um pouquinho o ponto para poder manter a queima no ponto certo e o carro poder desenvolver, o motor, né, poder desenvolver de uma forma melhor. Então, o que é que acontece? Para mim, fica claro essa necessidade de se ter essa coisa aqui da tropicalização no Brasil. Não é questão do nosso combustível ser especial, vamos dizer assim. A nossa gasolina, mais uma vez, não é diferente de nenhuma gasolina do planeta, mas a quantidade de álcool que nós colocamos aqui na gasolina, sim, é diferente de outras posições do planeta, e para isso é preciso um ajuste, né? E esse ajuste ele é feito nessa tropicalização. Outro ponto que muitas pessoas falam sobre o que é que acontece, né, quando você sai daqui do Brasil e pega uma gasolina diferente, tipo Argentina, Chile, uma gasolina com percentual de álcool menor. Bom, a questão da octanagem eu já falei lá atrás, que não altera muito a questão da moto, a não ser se tiver uma moto de alto desempenho. Se for uma moto de alto desempenho, claro que a gasolina com a menor quantidade de álcool, ela pode sim trazer uma performance, acredito que melhor, pelo menos na minha visão, eu acho que deve acontecer, por ser uma moto de alta cilindrada, muito possivelmente, e uma moto de uma alta taxa de compressão. Isso vai fazer com que a moto tenha um desempenho melhor. Mas e as outras? E uma moto comum? O que acontece? Bom, a moto comum, se tiver um mapeamento, né, geralmente acredito que o mapeamento deva ter lá para uma quantidade de álcool menor, não tem problema nenhum. A moto vai andar bem, aí cai na taxa de compressão. Se a taxa de compressão dessa moto for próxima, né, o motor dela foi construído com a taxa de compressão mais para a gasolina, como eu já expliquei, a moto vai ter uma economia show de bola. Poxa, a moto é econômica, tá show de bola. Se a moto for mais com a taxa de compressão para o álcool, você pode até sentir uma economia, mas é aquela coisa, vai ter que ter a compensação da injeção eletrônica. Não digo que não vai ficar econômica, mas é aquela coisa que o engenheiro falou, né? Se o motor fosse preparado só para gasolina, nesse momento ele seria mais eficiente, né? Então, é esse tipo de coisa. Agora, muitas pessoas reclamam, coloquei e ficou pior na moto. Aí tem N situações que podem levar a acontecer se ficou pior, né? De repente, aquela coisa de sujeira, daquela coisa da gasolina ativada. E aí, bom, a gente tem que ver N situações do porquê que a gasolina ficou pior. Teoricamente, não era para acontecer absolutamente nada. A redução da quantidade
de álcool na gasolina, minha opinião. Mas, justamente como eu falei no início do vídeo, se você concorda, deixe seu comentário, se discorda também. E se você tem alguma coisa a acrescentar, deixe um comentário aqui para a gente poder conversar e acrescentar mais informações aqui nesse vídeo. Beleza? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Fui!